esclarecedora para as pessoas tomarem decisão, muito pelo contrário, está representando aí uma desinformação para essa pessoa. E o que a gente sempre fala para os nossos clientes, para os amigos que estão ligando, é que essa crise ela vai passar. Essa crise é passageira. Porém, as decisões que são tomadas durante a crise podem representar a sobrevivência ou não do seu negócio. E quando a gente fala na sobrevivência do negócio, a gente está falando na sobrevivência da própria atividade, com toda a cadeia de trabalhadores, de sócios, de empregados e até, do ponto de vista mais macro, com o Estado. Então é isso, estamos aqui para a gente debater, e aí vou passar de novo a bola para a Yane, para que ela possa conduzir, e aí, Samantha, você começar a apresentação e a gente ir contribuindo também. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Quem quiser fazer pergunta, eu vou pedir para ir anotando no chat que tem aqui embaixo, que aí eu vou lendo e vou, à medida que eles forem falando, se alguma pergunta couber já no momento, eu posso colocar, ou então a gente deixa para o final, eu faço as perguntas para eles, mas vão já colocando, à medida que forem surgindo dúvidas, vocês podem já escrevendo ali no chat, tá bom? Samantha, vou passar para você, tá? Ok. A gente fez uma apresentação aqui que vai conseguir ilustrar um pouco dos pontos que a gente pretende conversar hoje. E o primeiro slide, na verdade, é só para ele dar uma base de datas e de marcos da pandemia, né, no Brasil e no mundo. E por que a gente traz essas datas? Por que elas são importantes, esses pontos no tempo? Principalmente para você identificar a previsibilidade ou não da pandemia em determinado momento, né? Então, a primeira data que nós temos ciência é começo de dezembro de 1º, quando foi identificado o primeiro caso. Ele só foi reportado no final do mês. Então, qualquer contrato que tenha sido firmado em 2019, a gente pode com certeza e com tranquilidade dizer que não tinha a menor ideia nem previsão de que algo assim podia acontecer. No entanto, no começo de fevereiro, já no Brasil, a gente já tem a primeira lei sobre o Covid-19, que é a 13979, uma lei federal, que ela já reconhece, né, a questão como uma questão mundial e já, inclusive, determina alguns parâmetros para ações a serem tomadas dentro do território brasileiro. Em março, a gente tem a declaração dia 11 de pandemia pela OMS, e aí, dia 20 de março, a gente já tem tanto o decreto legislativo, que decreta a calamidade pública no Brasil, como o decreto 10.282, que aí sim estabelece as atividades essenciais. A partir daqui, a gente já não tem dúvida de que quaisquer contratos ou relações que tenham se iniciado já tinham plena ciência da existência e da magnitude do problema, tá? Sobre o cenário econômico, o Dr. João até tinha falado que era muito importante a gente falar sobre isso, e principalmente na mineração é essencial que a gente fale, porque a gente está inserido, a atividade mineral, ela está inserida como atividade essencial pelo Poder Executivo, pelo governo federal, através da portaria MME 135. Na verdade, nós, FFA, já defendíamos que a mineração estava inserida implicitamente no decreto 282, porque o decreto ele lista no parágrafo 2º que das atividades, aquelas atividades essenciais que são elencadas e que são exemplificativas, você também estaria protegendo a cadeia de insumos, né? Então, nós mineradores, acho que a maioria que está assistindo aqui é da área de mineração, nós sabemos que a atividade mineral é essencial para todos os produtos, né? Nós estamos presentes em todo o mercado. Então, não há dúvidas que nós estamos inseridos na cadeia de insumos, inclusive das questões hospitalares, farmacêuticas, comunicações, tecnologia. Então, a gente até entendia que já estava ali inserido no parágrafo 2º. Mas aí veio a portaria do MME 135 para esclarecer de uma vez por todas. Tem plena legitimidade para isso, o ministro de Minas e Energia, e ele veio para esclarecer de fato que existe que a mineração em toda a cadeia de mineração, pesquisa, lavra, ela está inserida como atividade essencial e pode ser mantida.
O que a gente tem visto é que a legislação local, municipal e governamental, em alguns lugares, está tentando impedir a atividade minerária. Não de forma direta, a gente tem um decreto em Goiás, de um município de Goiás, que sugere a paralisação da mineração, mas não determina. Mas a gente já teve alguns casos de clientes e colegas do município estar tentando impedir o trânsito das pessoas para as minas, né, para o trabalho na mineração. Isso tem sido revertido com liminares. Até então, o judiciário tem respeitado a portaria do MME. Então, isso traz para a gente uma diferença de alguns outros setores, porque a nossa atividade, a princípio, não está parada. Deixa eu só, então, fazer uma contribuição aqui, Claro. Samantha, sobre essa discussão que a gente está tendo, que o que está acontecendo? Não há dúvida que foi com o decreto 10.282 que efetivamente o governo federal, ele colocou aqui o que é que o governo federal considera como atividade que é essencial, tá? E com a portaria 135, ele deixou muito claro como é que o governo federal estava tratando a questão da mineração, né? Então ele falou sobre pesquisa e lavra de recursos minerais, ele fala sobre beneficiamento e processamento de bens minerais, fala sobre a transformação mineral, a comercialização e o escoamento dos produtos gerados na cadeia mineral e o transporte e entrega de cargas de abastecimento da cadeia produtiva. Então está muito claro aqui que a portaria baixada pelo Ministério de Minas e Energia, ele de maneira bem ampla quis dar continuidade à atividade mineral. Porém, o que a gente está observando? Se você for, por exemplo, para o estado do Ceará, ele baixou um decreto no dia 19 de março, que é o decreto 33.519. E aqui no Ceará, bem como na maioria dos outros estados da federação, o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo por exclusão as atividades que efetivamente podem trabalhar. Em outras palavras, ele está chegando e falando o seguinte: a atividade X, Y, Z, elas são essenciais e elas podem continuar trabalhando. Todas as outras, elas estão restringidas. E por que eu gosto do termo restringido? Porque, em tese, todo mundo pode trabalhar desde que o faça remotamente. Porém, existem atividades onde a atividade remota é impossível. Então, se a gente for especificamente aqui para mineração, a gente fala aqui, beneficiamento e processamento de bens minerais. Ok, tudo bem. Mas vamos supor que você precisa alugar uma máquina para fazer o beneficiamento e o processamento de bens minerais. Você consegue alugar uma máquina hoje? Né? Veja, a locação dessa máquina, em tese, não tem nada a ver com beneficiamento e processamento de bens minerais. É outro ramo de atividade econômica. Tá? E efetivamente, o minerador ele consegue alugar essa máquina hoje? Vai haver essa disponibilidade? Estaria ele permitido a buscar esse fornecedor e alugar a máquina? Por outro lado, se você estivesse utilizando um britador e o britador quebrasse no meio da tua atividade mineral, você poderia contratar uma pessoa para dar assistência técnica ao britador que quebrou? Essa pessoa que presta esse serviço de manutenção estaria autorizado para ir até a sua empresa, que está em tese funcionando, e efetivamente prestar o serviço de manutenção da máquina? Me parece que os decretos estaduais, em vários dos estados, não dão essa autorização. E o mais importante de tudo isso, é que você tem esse claríssimo conflito entre o que a portaria 135 trouxe para a gente, do Ministério de Minas e Energia, os decretos estaduais que em algumas atividades podem encontrar conflito com a portaria do Ministério de Minas e Energia, e aí você tem ontem uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo muito claramente que os estados, né, os governadores, uma vez decretados o estado de emergência de calamidade pública, teriam autoridade máxima em baixar os seus decretos, o que nos faz chegar a uma seguinte constatação: os decretos estaduais
eles devem ser respeitados e, eventualmente, o decreto federal ele deve ser utilizado de forma suplementar, a não ser naquelas atividades que são efetivamente reguladas pelo Serviço Federal. Então, o que é que nós vemos? Na prática, nós vemos que a atividade minerária ela está autorizada, mas ela pode ser impossibilitada por questões acessórias à própria atividade. Sim, Era perfeito. só esse comentário inicial. Não, com certeza, concordo com você e a gente tem visto isso, que a gente, por mais que a atividade minerária ela esteja autorizada, é muito frágil essa posição. Primeiro porque ela não está elencada de forma expressa no decreto, né? Essa portaria, existe um projeto de lei que ainda não foi para votação para derrubar a portaria e existem, de fato, governadores e prefeitos que vão tentar ir contra, a gente sabe disso, e com certeza, como você falou, prestação de serviços acessórias, locações que não são consideradas atividades minerárias em si, mas que são essenciais para o funcionamento da mina, a gente pode não conseguir. Então, com certeza é muito importante esse debate justamente por isso, porque a gente pode estar permitida a nossa atividade e não conseguir fazer, e aí a gente chegar numa situação em que precise discutir um contrato, né? Então, perfeito. Aliás, o próximo slide, que fala sobre a natureza do contrato de mineração, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que a gente conversou e acho que a sua exposição foi bem pertinente. Tá bom. A primeira coisa que a gente tem que diferenciar no contrato de mineração, que o contrato de mineração ele é efetivamente um contrato que é empresarial, tá? E é muito importante a gente fazer essa diferenciação, porque ao fazer ela, a gente vai saber que tipo de legislação, principalmente, né, de forma primária, vai ter que ser adotada para ela. Um contrato de mineração, então, ele não vai ser um contrato de consumo, ou seja, consumerista, baseado aí na Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa e Proteção do Consumidor. E por quê? Porque essa legislação ela é altamente protetiva para uma das partes da relação. A relação de fornecedor e de consumidor, efetivamente, é uma relação assimétrica. O que é que significa? Significa dizer que o fornecedor está numa posição, em tese, de vantagem ao consumidor. Então, portanto, você tem que ter necessariamente uma legislação que visa a tentar equilibrar essa relação, tá? Aí você tem um Código Civil, onde as relações, ora, podem ser simétricas, ora, podem ser assimétricas, a depender das partes que estão contratando. Porém, essa é uma legislação que não necessariamente é uma relação empresarial, ou seja, voltada à circulação, à produção de bens e serviços. É uma relação da vida privada, né? É uma venda de um carro, é um aluguel de uma moto, coisa nesse sentido. Quando a gente fala num contrato empresarial, aí sim a gente está falando numa relação que efetivamente é simétrica. E o que é que significa isso? Que ambas as partes, de forma presumida, elas se encontram na mesma posição de contrato. Então, eu estou falando de duas empresas que, dentro de uma cadeia, nas suas respectivas áreas de atuação, deveriam estar bem assessoradas ao firmar aquele contrato, sabendo dos riscos que estavam envolvidos dentro desse contrato. Isso é muito importante porque aí, quando a gente fala no contrato empresarial, e o contrato de mineração, eminentemente, é um contrato empresarial, onde você tem dois fornecedores se relacionando para beneficiar, às vezes, um bem, para depois vender para uma pessoa que pode vir a fazer a destinação final para o público final dele, eu estou falando aqui de um contrato eminentemente empresarial. Então, de cara, aplica-se aqui a esse contrato a Lei da Liberdade Econômica lá do ano passado, né, que foi publicada. E a Lei da Liberdade Econômica, muito claramente, o que é que ela fala para a gente? Ela fala sobre a intervenção mínima do Poder Judiciário, nesse caso. Então, quando eu tenho um contrato empresarial, somente em última hipótese é que o judiciário vai poder ou deveria poder intervir naquele contrato para mudar alguma regra que foi previamente estabelecida. E qual é o pressuposto disso? O pressuposto é o seguinte: se duas partes tinham pleno conhecimento sobre os critérios que eles estavam contratando, foram bem assessorados, eles depois não vão poder alegar efetivamente que estão tendo um prejuízo por algum evento que eles não consideraram naquele momento.
obviamente que aqui a gente está tratando de um fenômeno completamente inesperado, né? Claríssimo evento trazido pela força maior, que é essa epidemia. Porém, o que a gente vem observando de muitos estudiosos do direito civil e do direito empresarial e muitos advogados amigos que a gente vem conversando e magistrados também, é que essa análise contratual derivada da epidemia, ela terá que ser feita individualizada, caso a caso. Você não vai poder achar aqui uma regra geral e absoluta para todas as pessoas, porque vai ter muita gente que vai ter sido mais impactado pelo evento pandêmico, menos impactado, ou não impactado de jeito nenhum. Então, caso a caso, vai ter que ser analisado isso. Com um detalhe, mesmo esse caso a caso que vai ter que ser analisado de cada evento, me parece que o Poder Judiciário, ao ter que ser submetido a uma demanda a ele vai ter que enxergar cada caso de forma individualizada, mas terá que enxergar também que tipo de contrato ele terá que analisar. Se esse é um contrato de consumo, se esse é um contrato civil ou se esse é um contrato empresarial. E se esse contrato for empresarial, me parece que aqui, obedecendo à lei da liberdade econômica, o magistrado ele não vai poder, ele vai dever ter que observar numa parcela ainda maior a autonomia de vontade das partes e ao que foi previamente contratado, visando aí tentar, obviamente, manter um certo equilíbrio entre as partes, tá? Perfeito. Eu acho que é isso. É isso mesmo. E a gente vai falar mais à frente sobre pontos que podem ser utilizados tanto para o término do contrato quanto para a manutenção. E essa discussão é muito importante por isso, porque quando você fala de um contrato em que há simetria, em que há equilíbrio entre as partes, o que elas resolveram ali no âmbito do contrato é o que vale, né? E muitos deles, inclusive, pelo menos na nossa experiência de mineração, contratos principalmente de opção, M&A, eles remetem à arbitragem, nem é o Poder Judiciário, né? Então, justamente porque você tem uma análise muito mais técnica e específica e a vontade das partes ela é respeitada de fato, tá? Então, a gente não pode deixar de falar do projeto de lei 1179, é um projeto que ele foi aprovado no Senado, ele está em trâmite na Câmara, e ele vem a tentar regular algumas questões privadas. Então, ele fala de contrato de locação, não é nosso foco aqui, mas ele, por exemplo, proíbe liminares de despejo de ações que foram propostas durante a pandemia, ele fala de contratos de consumo. Com relação ao contrato, de uma forma geral, que a gente poderia entender como um contrato civil ou até como um contrato empresarial, a única coisa, os únicos pontos que esse projeto de lei fala são esses aqui, que as consequências decorrentes da pandemia não têm efeito retroativo e exclui como fato imprevisível o aumento de inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário, né? Então é uma coisa assim, e de fato é muito pouco, não como o Dr. João Rafael falou, a gente não vai ter uma resposta geral, é uma análise casuística mesmo do que cada contrato prevê. A gente vai falar um pouquinho sobre específico o M&A, contratos de opção, que eles são contratos um pouco mais robustos e tem cláusulas internacionais mesmo que tendem a tratar sobre o tema. Claro que uma pandemia como essa nunca vai ser esperada, nem pelo advogado mais conservador, que faz o contrato mais conservador do mundo, jamais imaginaria uma situação dessa acontecendo. Mas a gente tem algumas proteções, lembrando que a mineração é uma atividade de risco. Então, a gente sempre trabalha imaginando a assunção de certos riscos pelas partes. Quer falar alguma coisa? Aqui, Samantha, tem um comentário só sobre esse projeto de lei, o 1179, que apesar de ser um bom projeto, eu considero ele um projeto interessante, mas veja, o que é que esse projeto tentou fazer? Ele tentou criar regras transitórias para o direito privado enquanto a gente está vivendo esse estado pandêmico, né? E aí ele meio que definiu um prazo, do dia 20 de março até o dia 30 de outubro, né? Mas tem um negócio interessante, tá? Qual é a análise que a gente está
fazendo dessa crise provocada pelo novo coronavírus, pelo menos do aspecto jurídico. Ele está vindo por ondas, tá? O problema. Primeiro, as empresas tiveram um problema trabalhista, que foi aquela correria maluca dos empresários sem saber o que é que iam fazer com os empregados, saber se iam dar férias, saber se iam reduzir jornada de trabalho, saber se iam ter que demitir. Saiu a MP do governo federal, trouxe uma certa estabilidade, uma certa previsibilidade para os empresários. Então, diria que essa onda inicial ela está começando a baixar, tá? E aí depois você teve uma segunda onda, que foi a onda tributária, dos empresários já com problema de caixa, já com problema de faturamento, já sem saber muito o que é que iam fazer, se iam ter que continuar pagando seus tributos. Então teve lá a MP também, que fez o diferimento do pagamento desses tributos, pelo menos do Simples, aí depois veio para outras empresas optantes de lucro real e presumido. E agora, me parece que a gente vai entrar daqui a pouco numa nova onda, que essa para mim é um verdadeiro tsunami, né? Que é a força maior e a possibilidade das quebras contratuais, tá? Então, me parece que o maior desafio e o maior perigo também está aqui. Porque se as pessoas começarem a adotar aquele discurso de ninguém paga ninguém, literalmente o sistema quebra, né? Então, esse vai ser um momento de muito equilíbrio, de muita negociação, e me parece que o Poder Judiciário vai ter que contribuir decisivamente com isso, criando aí centrais de mediação, estimulando o debate, porque essa onda de revisão contratual e força maior é grande. Mas sobre esse projeto, me parece aqui que faltou um negócio, porque a quarta onda, no meu ver, vai vir através das ações de recuperação judicial e de falência que essa crise vai ocasionar. Porque muitas empresas vão precisar de ajuda vencida e passada essa crise, não vão ter uma solução de mercado, vão ter que procurar a justiça para tentar entrar com ação de recuperação judicial, e muitas empresas vão ficar pelo caminho, né, entrando aí em processos falimentares. E se esse projeto ele tentou regulamentar aí o direito privado, eu acho que faltou alguma coisa falando sobre a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falência, né? Inclusive, um deputado conhecido nosso pediu para a gente fazer um projeto, a gente fez o projeto para ele apresentar, tocando sobre pontos sensíveis, como, por exemplo, a possibilidade da prorrogação do prazo de suspensão de ações e execuções de empresas que estão em procedimento em recuperação judicial. A gente entende que a demanda vai ser altíssima e o judiciário vai ser incapaz de responder a tempo, né? A possibilidade dos administradores judiciais convocarem a Assembleia Geral de Credores pelo meio eletrônico. Então, são pontos que a gente imagina que a quarta onda ela vai vir e, de uma maneira pelo menos transitória, a legislação, nesse aspecto do direito privado, ela também merece transitoriamente ser alterada. Acho que era isso. Concordo. Tá ótimo. Então, aqui eu dividi em 3 grupos as pessoas físicas ou jurídicas que poderiam argumentar aí uma suspensão ou um término de contrato. O primeiro grupo é o que foi proibido de fazer suas atividades por parte da autoridade, né? Ou seja, eles têm atos normativos impedindo aquela atividade, inclusive às vezes com imputação de multa. Você não tem opção de manter a sua atividade, você tem que parar. E isso claramente representa um prejuízo enorme. Muitas dessas pessoas, dessas empresas, têm muitos funcionários que não tem como ir trabalhar, você tem um passivo enorme, você não está gerando nenhuma renda, tá? Nesses casos, vai ser maior o número, entendo eu, de pessoas buscando a quebra de contrato, buscando a força maior como argumento, porque não tem mesmo como gerar nenhum tipo de renda. A gente tem um segundo grupo, que são aqueles que não estão proibidos, mas optam pela paralisação. Um exemplo clássico, companhia aérea, né? Existem voos que ainda estão permitidos em muitos lugares do mundo, inclusive dentro do Brasil, mas você tem pouquíssimas pessoas viajando. Então,
não faz sentido você manter aquela atividade com o custo que você vai ter para mantê-la, né? Até a própria mineração, você pode entender com um projeto de pesquisa que ele pode ser paralisado nesse momento, você pode suspender sem um grande prejuízo, e nisso você vai estar também optando por evitar aglomerações, que também é uma recomendação do OMS. E você tem um terceiro grupo em que você não para a atividade, né? Você não está proibido, você não opta por parar completamente, mas a manutenção da atividade ela se torna muito onerosa para uma das partes e há um desequilíbrio econômico, né? Então, não só se a gente pensar numa atividade, mas mesmo num contrato em que há um pagamento mensal numa moeda estrangeira, por exemplo, em que você há uma discrepância grande, então pode haver um desequilíbrio econômico nesse momento causado pelo Covid e que urja essas empresas a pedir o cancelamento ou a suspensão do contrato. E aqui eu elenquei 3 argumentos principais para quem quer pedir a revisão ou a resolução do contrato. Tá? Primeiro, é o mais claro, a alegação de caso fortuito ou força maior. É um artigo do Código Civil, que apesar de não ser a legislação principal a reger os contratos empresariais, mas ela também é utilizada, né? E aí, nesse artigo, vem a definição de que o devedor ele não responde pelos prejuízos resultantes desses eventos. Tá? É claro que o Covid-19 é um fato de força maior, de caso fortuito e força maior, não tem discussão sobre isso. Existe a discussão, sim, do momento. Você não vai me dizer que você fechou um contrato no final de fevereiro e agora está alegando força maior pela existência do Covid-19. Não tem como. Mas ele, sim, é um motivo de força maior. O que não quer dizer que aquele devedor ele não vai ter que pagar certas coisas. Então, se eu, por exemplo, comprei um produto e não me foi entregue ainda e alega-se força maior para quebrar o contrato, eu já paguei pelo produto, você não vai me entregar, você não precisa me entregar, mas você vai ter que me devolver meu dinheiro, senão também seria, né, enriquecimento ilícito. Então, você não é uma desoneração total do devedor nesse sentido, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. A outra coisa que tem que ser observada é que você tem que, de fato, tudo tem que ser muito comprovado, né? Então, a gente vai para o segundo ponto, que é da onerosidade excessiva, que é essa questão do desequilíbrio mesmo econômico. Ele tem vários artigos também que prevêem isso. Mais uma vez, é muito com base em provas, porque o fato de existir somente o Covid-19 automaticamente isso onerou a sua atividade, ou onerou a sua alocação, ou o seu negócio? Não necessariamente, né? Então, eu tenho visto muita discussão de pessoas falando, eu posso simplesmente pedir para renegociar ou suspender o pagamento do meu aluguel? Depende, você foi onerosamente afetado, você está ganhando menos, você está desempregado, você está com seu pagamento suspenso? Porque senão, qual é o motivo para você suspender? Simplesmente porque existe o Covid-19? Entendeu? Então, se a sua atividade está normal nesse momento, se você está conseguindo produzir, por mais que tenha aumentado o seu custo, porque você teve que reduzir o número de pessoas, você está trabalhando em turnos, você está tendo mais cuidados com higiene, com limpeza, então automaticamente isso aumenta o custo, mas se a sua atividade está andando, qual é o argumento que você vai utilizar para renegociar um contrato ou suspender um contrato? Simplesmente pela existência do vírus? Não me parece razoável, né? E entendo que não vai ser cabível. E o último, que é o Instituto da Impossibilidade da Prestação. E aí é aquele primeiro grupo. Eu não tenho como te prestar o serviço, ou eu não tenho como te entregar o produto, porque eu não posso, eu estou proibido de fazer. Nesse caso é bem claro, né, o direito da suspensão ou término do contrato, porque você fica impossibilitado. Se é uma questão contínua, é um serviço que está fechado por 3 anos e você vai ficar 3, 4 meses sem poder prestar, sem problema, você pode optar pela suspensão e depois isso se compensa. Se é uma prestação que ela é pontual e vai perder o timing disso em razão do Covid, você não tem como continuar esse contrato, né? Então, como a gente está falando desde o início, são casos, é casuístico, você tem que analisar cada caso
e você tem que ter provas, comprovações a todo momento para mostrar o impacto da existência da pandemia no seu negócio e no seu dever dentro do contrato, nas suas obrigações, né? Então, esses seriam os pontos principais para você pedir, ou para o seu fornecedor ou prestador te pedir a revisão ou a resolução dos contratos. Por outro lado, a gente tem os argumentos para manutenção dos contratos. E por isso que foi muito importante o que o Dr. João Rafael falou sobre a natureza do contrato de mineração ser uma natureza empresarial, porque você fala principalmente do segundo ponto, que é o Pacta Sunt Servanda, que é o que as partes acordaram, né? Então, eu tive nas últimas semanas analisando diversos contratos dos nossos clientes sobre essa questão. E aí, eu tenho que obrigatoriamente cumprir a minha obrigação? O que diz o meu contrato? E eu li todo tipo de cláusula de boa-fé, de força maior. Tem alguns que abrem mão da força maior, tem alguns que a força maior só se inicia se mantiver o evento fortuito por 30 dias. Tem algumas que você pode alegar força maior, mas se passar 30 dias de força maior, a outra parte pode terminar o contrato. Então, você tem todo tipo de acordo que pode ser feito nesse sentido, e sendo um contrato equilibrado, um contrato simétrico, é válido, né? Então, é importante observar que a boa-fé objetiva e a função social do contrato, elas também têm que ser observadas nesse momento. É o que eu falei, não basta você simplesmente alegar uma força maior, você também tem que sempre tentar manter aquele contrato, tentar manter aquele acordo. Vamos tentar renegociar, vamos tentar reequilibrar, mas manter sim as obrigações e os direitos das partes, em vez de simplesmente cancelar tudo, né? Então, apesar do Instituto da Força Maior ele ser válido, ele está no Código Civil, mas, como o Dr. Rafael apontou, né, você tem a Lei da Liberdade Econômica, que ela delimita a intervenção do Estado, a intervenção do Judiciário no seu negócio. Então, se você tem ali um acordo em que você diz que você não pode se utilizar da força maior para parar, por exemplo, o pagamento, e eu vi um contrato desse semana passada, você pode não entregar um determinado serviço ou um determinado resultado de pesquisa, isso pode ser prorrogado, mas o pagamento você tem que fazer, independente da força maior. Você vai levar isso para ser discutido no judiciário, desmerecendo uma cláusula que foi acordada de forma simétrica entre as partes para fazer valer uma força maior? Será que o judiciário vai reconhecer a força maior que prevalece sobre uma cláusula de boa-fé acordada entre as partes? Me parece que não, né? Pelo menos eu espero que não, porque eu acho que a natureza do contrato empresarial é justamente essa, se respeitar a vontade das partes. Não sei se o doutor quer falar alguma coisa. Perfeito, Samantha. Eu concordo com absolutamente tudo que você falou, tá? Toda crise existem oportunidades e existem também oportunistas. São duas coisas completamente diferentes, tá? A oportunidade, ela se dá quando você observa um cenário de difícil visualização para o futuro e você marcha contra o caminho que as pessoas geralmente estão adotando. E se eventualmente aquele caminho for o caminho correto, você vai ser o primeiro a chegar e você vai ganhar todas as vantagens por ter tido a coragem, por ter adotado inicialmente esse caminho. Isso seria a oportunidade que uma crise ela te gera, tá? O oportunismo é diferente. É quando você se utiliza da crise para tentar utilizar o argumento dela para deixar de cumprir alguma obrigação, mesmo não havendo objetivamente a necessidade de deixar de cumprir essa obrigação. Isso a gente vai ter que ter muito cuidado, porque a gente volta para aquela velha história de ninguém paga ninguém, se ninguém pagar ninguém, o sistema quebra. A gente tem que entender que essa cadeia é uma cadeia integralizada, tá? Então, no momento que você deixa de pagar a um fornecedor e aquele fornecedor ele não recebe, aquele fornecedor ele não paga o outro fornecedor, que não vai pagar para o outro fornecedor e assim sucessivamente. Em cada cadeia desses empresários, eles vão deixar de também pagar os seus empregados e não contribuir para com o Estado. Se a gente começar a adotar medidas como essa,
não há dúvida que o cenário ele leva a uma catástrofe, tá? Então, existem dois caminhos, tá? O caminho número um, toda crise passa, e crise epidêmica, ela passa também, tá? Vai durar 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, mas ela vai passar. Porém, se todos nós começarmos a adotar medidas que vão contra o próprio sistema que hoje é concebido, daqui a 6 meses esse sistema não existe mais. Então, essa é a responsabilidade que todos nós temos que ter, né? E aqui a gente pensa numa cadeia como um todo. Aqui a gente pensa do contrato de mineração ao contrato de serviços estudantis, tá? Se você tem seu filho na escola e a sua escola não está podendo prestar educação para o seu filho, você vai deixar de pagar para a escola? Mas a escola ela pode recuperar fazendo uma antecipação de férias escolares ou repor a aula depois. Esse é um exemplo bem simples, mas que a gente pode tomar ele para entender que toda a cadeia ela necessita se ajustar a esse momento de crise para se reequilibrar ao momento social e econômico que a gente está vivendo. Mas esse reequilíbrio não significa dizer que mesmo você não afetado pela crise vai buscar reequilibrar algo que nunca foi desequilibrado. Essa é a grande questão, né? Então, assim, me parece que a máxima que essa crise está ensinando para a gente é as pessoas têm que saber negociar, as pessoas têm que saber negociar, abrindo mão de alguma coisa para poder ganhar também um pouco lá na frente. E se existe um momento que a boa-fé objetiva ela vai virar lei, é a partir de agora, né? E de forma casuística, se o judiciário não ficar bem atento sobre as demandas que podem advir disso, a gente pode entrar em outro problema, sendo que aí já é um problema pós-crise, tá? Com certeza. Então tá, aqui eu falo só um pouquinho sobre a força maior, que ela não é simplesmente a existência do Covid, como a gente já falou. Você tem que falar sobre um fato que ele é imprevisível, ausência de culpa, né, das partes, isso parece óbvio que sim nesse caso, e tem que ter um nexo causal entre o fato e o que afetou no seu negócio, né? Então essa tríplice aqui é muito importante, que as pessoas simplesmente fogem às vezes e se baseiam unicamente no fato de existir um evento fortuito. Agora eu queria falar sobre dois contratos, dois tipos de contrato para finalizar, que são bem típicos da mineração, que é o contrato de M&A e o contrato de opção de direitos minerários. Isso é muito comum. São contratos, como eu falei anteriormente, muito mais robustos, contratos muito mais complexos, em que demanda uma negociação muito grande. Inclusive, a fase negocial desse contrato, ela já gera documentos contratuais, às vezes uma letter of intent, né? Então, você já tem ali certas obrigações e você já fica amarrado de uma certa maneira. Então, se você hoje tem um contrato que está sendo negociado, você está em fase de negociação, talvez seja importante você fazer uma due diligence complementar, principalmente se você está comprando uma empresa, porque você vai ver a parte financeira, a saúde financeira dessa empresa, se ela aguenta essa crise, né? Se os direitos minerários estão sendo mantidos, e, enfim. Então, é recomendado que você faça uma due diligence talvez um pouco mais completa e complementar. Tem que tomar um certo cuidado com as cláusulas, com algumas cláusulas como a Material Adverse Change, né, que é a MAC, prevendo já possíveis cenários criados pelo corona. A gente agora já sabe da existência do coronavírus. Então, se você está negociando um contrato nesse momento, você tem que já colocar ali, talvez, prevendo, e o contrato, esse tipo de contrato, eles são contratos com cláusulas assim, muito específicas, nunca um é igual ao outro. E você pode ter todo tipo de aspecto previsto ali. Então, você pode prever, olha, se a pandemia causada pelo coronavírus demorar mais X meses, isso vai acontecer, a gente tem mais um tempo para fazer o closing ou não, vai depender da suspensão de prazos, a gente sabe que a ANM
tem uma portaria suspendendo os prazos por um tempo, provavelmente essa suspensão vai durar mais tempo do que o inicial previsto. Então, você tem essas variáveis que você já pode prever num contrato, principalmente o tempo de closing, o tempo para você cumprir as suas obrigações. E sim, já estabelecer ali as regras do como vai ser tratada essa força maior que já existe, né? Escolha de moeda, conversão, também isso é muito importante. A gente está num momento de muita instabilidade, né, com o real. Então, isso são contratos que você ainda está negociando. Contratos que já estão em andamento, vai ser muito importante a gente ver as cláusulas que já estão ali previstas, né? Então, a cláusula MAC, que é uma cláusula muito comum nesse tipo de contrato, ela normalmente prevê a possibilidade de você terminar o contrato e aí vai incidir multa ou não, ou então pedir uma revisão de preço. Existem muitos contratos, como eu já apontei aqui, principalmente contratos de opção, em que uma das partes assume certos riscos, inclusive o risco de força maior. Então, tem muitos contratos que você não pode terminar simplesmente ou desistir pela força maior, tá? Então, é muito importante uma análise bem rígida desse contrato para entender se você teria alguma brecha ali para sair, né? Da mesma maneira, o price revision, se você pedir uma revisão de preço, quais são as possibilidades abarcadas nesse contrato para você, de repente, revisar isso, não só o preço, mas como os termos de pagamento, né? E earnouts ou marcos, assim, metas a serem atingidas, e que você vai ter frustrações nesse momento, porque muitas delas não vão ser atingidas durante essa pandemia, né? Com relação à cláusula walkaway, que é uma desistência, como eu já apontei, você pode ter ou não, e você sempre pode se utilizar do 393, né? Do Código Civil, que é a força maior, assim como você sempre pode se basear numa onerosidade excessiva. Muitos desses contratos, inclusive, trazem isso. Mas entendo eu que se você fecha um contrato com tamanha robustez, com tamanha rigidez de cláusula, tão bem negociado entre duas partes simétricas e equilibradas, e que prevê uma coisa diferente do que prevê o 393, você não pode simplesmente agora querer usar o 393 para sair da sua obrigação. A não ser que você consiga comprovar que você vai quebrar de outra maneira. Olha, se agora eu não puder suspender isso, eu vou quebrar e não vou poder cumprir nada mais do contrato. Se a outra parte vem totalmente contra uma negociação, acredito que você poderia levar isso ao judiciário. Mas, de novo, muita comprovação, muita prova, você vai ter que ter muita documentação que demonstre esse desequilíbrio, que demonstre que isso vai, de fato, apresentar um risco ao seu negócio como um todo. Justamente para não levar ao que o Dr. Rafael falou, para todas as empresas caminharem para uma recuperação judicial ou uma falência. Me parece aqui, Samantha, que o maior desafio vai ser quanto aos contratos que se iniciaram antes da pandemia do coronavírus e que ainda não tiveram o seu closing, tá? Porque os contratos que vão ser iniciados a partir de agora, veja, o Rules of Engagement, ele está pré-estabelecido. A gente está enfrentando a pandemia, você tem a obrigação de, ao colocar suas cláusulas, você já trabalhar com um cenário que hoje está estabelecido. E já sabendo que você não sabe se essa crise vai durar 2, 3, 4 ou 6 meses. Esse é o cenário que existe hoje. Porém, as negociações que se iniciaram antes da decretação da pandemia me preocupa bastante, tá? Me preocupa bastante como essas cláusulas elas poderiam ser cumpridas integralmente uma vez ocorrido o coronavírus. E aqui eu estou pensando em várias coisas. A primeira delas, a caixa da empresa incorporadora ou a que está adquirindo aí uma parte da outra empresa incorporada ou eventualmente acessionária, tá? Bem como até o business plan, o plano de negócio que você tinha feito, tá? Então, às vezes você entra num procedimento de M&A e tu tem um business plan focado aí para 2, 3, 4, 5 anos e de repente essa pandemia mudou tudo. Você não sabe mais como é que vai ser, né? Então, assim, e aí tu projeta isso no teu fluxo de caixa e tu vê, bom, eu vou estar pagando pela empresa onde eu meio que já predefini quanto é o valor dela, mas eu não vou conseguir executar o meu plano de ação.
ou pelo menos eu tenho em previsão. Então, assim, nos contratos de M&A que foram iniciados antes da pandemia e que não tiveram o seu closing antes da pandemia, olha, vai ser difícil, tá? Vai ser difícil, assim, se não chegar a um acordo, como o judiciário ele vai efetivamente tratar sobre esse caso. Para mim, me parece muito claro. Os eventos aqui de força maior, mesmo se tratando nesse tipo de avença. Até porque uma cláusula MEC, nesse caso, é como tu falaste, ninguém, nem o advogado mais conservador do mundo, pensou na pandemia nessas proporções, que iria assolar o globo terrestre. Então, assim, eu não consigo enxergar como, eventualmente, renegociações e até walk away mesmo no deal podem não ser uma realidade para contratos que forem iniciados e não tiveram o seu closing ainda, tá? Esse daqui, no direito empresarial, nessas condições que a gente delimitou, hoje, para mim, é a situação mais preocupante mesmo, tá? Porque se não houver acordo, é inegável que vai explodir de demandas judiciais, com a grande possibilidade, enxergo eu, de contratos serem rompidos, mesmo já havendo MOU assinado, mesmo já havendo contrato preliminar assinado e etc. Tá? Claro, com certeza. Até porque muitos desses negócios dependem de investimento externo, né? Às vezes a parte fecha uma intenção de um deal contando com investimentos. A gente veio do PDAC um pouco antes de explodir essa questão e é um evento em que você tem a oportunidade de negociar, de fechar negócios e negociar talvez investimentos e você às vezes fecha na esperança daquilo acontecer e agora os investidores deram um passo para trás, né? Então a gente vai ter muitas situações em que vai ser impossível cumprir, vai ser impossível seguir. E, claro, tem que ter uma flexibilidade na questão do pagamento de multa para êxito porque, de fato, né, até para a manutenção dos direitos minerários pode ficar complicado, que é, né, o grande asset das empresas de mineração. Eu fiquei Então, pensando aqui, Samantha, em contratos que tem a cláusula put option. Eu acho que o pessoal deve estar para ficar louco com uma situação como essa. Você imagina, né? O com que era um certeza. plano de negócio e agora como é que ele vai cumprir esse plano, tendo a possibilidade ainda do exercício de uma cláusula dessa. Com Enfim, certeza. é a ver A como é que gente essas tem situações vão desdobrar. cláusulas de compromisso de investimento de milhões investidos no prazo de 6 meses, um ano, você tem que investir US$100 mil, US$200 mil na área até o final do ano, você está nesse momento agora, fica muito difícil você começar a investir, você montar uma estrutura, porque a mina que está em pleno funcionamento, a não ser que você realmente tenha uma quebra de um equipamento, e muitas dessas empresas já têm dentro do seu quadro de funcionários pessoas que vão saber dar aquela assistência técnica. Mas aquela que está se implementando, a pesquisa que está começando, que aí sim depende muito de maquinário, depende de contratação de mão de obra, você nesse momento você não começa nada, né? Você ainda está nas empresas, principalmente as embrionárias. Então, de fato, assim, quem está negociando agora tomar muito cuidado com as cláusulas e as que estão em andamento muita paciência. Acho que a maioria é cláusula de arbitragem, o que você também vai ter uma outra dificuldade porque a arbitragem é cara, então você está num momento de crise em que você só consegue discutir o seu contrato através da arbitragem, né? Então, realmente a gente pode ter várias surpresas daqui para frente, porque acho que vai ser muita discussão também. O próximo ponto, que também é bem polêmico, assim, e também acho que vai trazer muita discussão, são os contratos de energia elétrica, né? Então, os consumidores de alta tensão e a mineração, a maior parte dos nossos clientes se enquadra aí, eles têm contratos diferenciados, né, de nós consumidores comuns no setor de energia elétrica. E todos os contratos, seja ele no ambiente regulado ou no ambiente livre, o preço é composto do custo fixo, que é o custo de implementação do seu sistema elétrico, né, e do volume consumido. E aí, dentro do ambiente regulado, o volume é de fato o que é consumido, né? No ambiente livre,
costuma-se negociar um mínimo, um volume mínimo mensal. Até porque dentro do ambiente livre você pode negociar o valor da sua energia. No regulado é a ANEEL que determina a tarifa. Então, até para você ter um valor de tarifa mais barato, você negocia, não, então, distribuidora, eu te garanto X por mês. Faz um estudo de demanda para você verificar e você estabelece ali mais ou menos quanto você vai gastar por mês e aquilo ali é o que você vai pagar independente de você ter gasto aquela quantidade de energia. Isso é um contrato de risco, é um contrato também negociado livremente, diferente do contrato ACR, né, que é no ambiente regulado, que é um contrato normalmente de adesão. São contratos mais rígidos, assim, fechados, você não tem muito como negociar. Mas no ambiente livre, são contratos bilaterais. Você negocia o valor da tarifa, você negocia o volume mínimo, que são as cláusulas de take or pay, né? Que você paga independente do seu consumo. E nesse momento, e se você tem que fechar a porta do seu estabelecimento, você está consumindo zero, mas você tem um consumo mínimo que te representa uma fatura de 1 milhão por mês, né? O que fazer nessa hora? Normalmente esses contratos têm a cláusula de força maior, ela pode ser aplicada, acho que vai, né? A gente tem, eu estava dando uma lida que algumas empresas já, inclusive, notificaram, né, suas distribuidoras no sentido da força maior. Então, já existe um posicionamento nesse sentido. A princípio, a mineração continua funcionando. Não tive ainda nenhum caso de cliente pedindo a notificação de força maior. Acho que se houvesse essa portaria fosse discutida ou ela caísse, ou você tivesse regulamentos nos estados proibindo de forma veemente a mineração, talvez isso começaria a acontecer um pouco mais. Mas na indústria, em geral, isso está acontecendo porque você simplesmente não está consumindo nada. Então, você ter uma fatura que você está pagando sem um consumo, não me parece muito equilibrado, né? Já o custo fixo já é um pouco mais complicado, né? Também é um custo alto, é um custo que se refere a uma energia que você não está usando também, mas ele é um custo que a distribuidora ou a transmissora, ela teve para que você tivesse acesso àquela energia, né? Então, é um custo inicial que ele é diluído ao longo do seu contrato. Justamente por isso que, normalmente, esses contratos do custo fixo, porque são 2 contratos, né? Você tem um contrato de volume e você tem um contrato do custo fixo. Os contratos de custo fixo, normalmente, eles têm uma carência grande para você encerrar. De distribuidora, se eu não me engano, são 4 anos de carência que você tem. Justamente porque você vai ter aquela distribuidora tendo todo um custo para implantar e para reservar um pedaço da energia para você, para justamente você não parar o seu negócio. Então, ele vai avaliar qual o máximo de potência que você vai usar, ligando todos os seus aparelhos, funcionando tudo com o máximo que você vai utilizar, e ele tem que te garantir aquilo ali. Para isso, ele vai fazer uma estrutura de cabeamento, de fio, para te garantir aquilo ali. Então, ele tem aquele custo, ele vai diluir ao longo do seu contrato. Se você simplesmente agora suspende ou cancela, né, também existe um desequilíbrio para outra parte. Então, você não pode ter essa questão. Ainda assim, acredito que as empresas, as distribuidoras, se eu não me engano, você me comentou que a ANEEL tem entrado em contato para renegociar, então acredito que em razão desse fato de força maior, que não é comum, como a gente falou, não é uma força maior esperada, é um caso fortuito, muito fortuito, que acho que ninguém nunca imaginou que ele fosse acontecer. Em razão da imprevisibilidade tão grande desse fato, ainda assim estão havendo negociações nesse sentido, de se suspender, diminuir ou de prorrogar o contrato, né, prorrogar essa carência mais para frente, para que não fique ninguém num prejuízo muito grande agora. O que está acontecendo aqui, Samantha, primeiro, para mineração não se aplica, tá? A atividade está funcionando normal, então eu não vejo possível a mineração tentar alegar uma força maior no âmbito da energia elétrica, uma vez que a atividade dela, em tese, está funcionando. Eu sei que ela pode começar a funcionar em menor escala, por tudo aquilo que a gente conversou no começo, tá? Mas, em tese, ela está funcionando. Mas aqui eu acho que tem que fazer tem que fazer uma diferenciação, tá? São 2 lados. Quando você está no ambiente livre e negocia um valor e aquela empresa distribuidora ela te garante
aquele preço e aquela demanda já fixa por mês para você, ok. Então você está se comprometendo a pagar aquele valor mínimo, independentemente de você não usar. Eu não tenho dúvida sobre isso daqui. Você contratou, esse é o teu risco do negócio. Então, tu, por qualquer motivo, o teu cliente cancelou o teu produto, tu vai estar estocado, então tu não vai produzir, então o teu forno ele não vai estar ligado, logo tu vai consumir menos do que tu contratou e vai ter que pagar o mesmo preço. Sim, vai ter que pagar o mesmo preço. Esse é o teu risco do negócio. O problema é que aqui a gente está diante de outra situação. Aqui a gente está diante de decretos do governo, e no caso é do governo estadual, não é a mineração, novamente, vamos falar da indústria em geral, que proíbe a tua atividade. Então, veja, não é porque você deixou de ter um cliente XYZ que não atingiu um volume energético para justificar o teu pagamento que tu vai alegar força maior. É porque simplesmente tu não faturou nada em virtude de uma decisão do governo. Então, assim, me parece que a força maior nesse caso ela é claríssima, apesar de que existe toda essa polêmica se no setor energético isso seria o próprio risco do negócio. Novamente, a negociação vai ser o rei, a rainha, o bispo, a torre, todas as peças que existem no tabuleiro aí de xadrez. E se as partes não negociarem, eventualmente ter que judicializar uma questão como essa é ter a certeza que você vai passar anos na justiça para tentar chegar numa solução. É isso. Então tá, a gente não vai se alongar muito com o contrato de energia elétrica, eles são bem específicos e a gente acha, inclusive, que, como ele falou, não se aplica agora, nesse momento, enquanto a gente mantém as nossas atividades, tá? Mas quisemos trazer porque é uma cláusula muito específica e nesse momento ela está sendo muito discutida. Então é isso. Finalizamos aqui. Acho que a gente tentou passar os aspectos mais importantes dentro dos contratos que a gente trabalha no dia a dia. Temos os contratos comuns que também se aplicam à mineração, como locação, mas eles são mais genéricos e aí não tem essa questão do equilíbrio, talvez, e de ser um contrato empresarial. Então não foi o foco, mas de qualquer maneira, tendo dúvidas sobre o assunto, a gente está à disposição, tá? Tanto por e-mail como aqui pelo chat. E queria agradecer a presença de todo mundo. Não sei se tem alguma pergunta aí com a Yanê, que ela vai trazer agora, mas desde já agradecer a paciência e a contribuição de todo mundo nesse momento. Obrigado também. A pergunta que eu recebi aqui agora, bem já no finalzinho mesmo, era se, na verdade, você consideraria válida uma cláusula abrindo mão da força maior ou limitando esse direito. O que você acha assim, sobre isso? Então, eu acho que dentro do contrato empresarial, em que há um equilíbrio, se você assume para si o risco de manter um pagamento, por exemplo, mesmo num caso de força maior, a não ser que você tenha uma impossibilidade de cumprimento, né? Então, se eu tenho, por exemplo, que te entregar algum produto e eu fico impedida por um ato federal, uma lei ou um ato governamental de produzir aquilo, não tenho como, se torna impossível o cumprimento. Mas em questão, por exemplo, de pagamento, se eu estabeleço que independente do que estiver acontecendo, independente de força maior, eu tenho que te pagar, sim, eu acho que num contrato no âmbito empresarial, eu acho que sim, acho que seria considerada válida sim. Eu também acho que a gente responde essa pergunta com outra pergunta. Qual é o contrato? Se efetivamente for um contrato empresarial, sim. Se for um contrato civil ou consumerista, não. Tá? E mesmo sendo um contrato empresarial, com muita polêmica. E por quê? Porque aqui a gente vai ter claramente um conflito legislativo. Porque, de um lado, eu tenho o Código Civil, que fala que a força maior se aplica em situações imprevisíveis e irresistíveis. De outro lado, eu tenho a lei da liberdade econômica, que privilegia a autonomia de vontade das partes e minimiza a atuação do Poder Judiciário nas relações de contratos simétricos. Então,
Tratando de contratos civis e contratos consumeristas, esquece, eu acho que essa cláusula ela vai ser facilmente revista no judiciário. E tratando de contrato empresarial, sim, eu acho que se aplica, porém com polêmica ainda. Até porque eu estou Como falando de uma vocês, legislação de 2019 ainda, né? como vocês falaram, quase que a maior parte do tempo aí, realmente, as análises vão ser caso a caso e não tem... tem uma regra geral, realmente, principalmente agora, né, em relação a isso, não. Eu queria agradecer também, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se tiver, escreve rapidinho, se tiverem depois, podem mandar para a gente também, pelo e-mail da gente da FFA, da Samantha, o meu. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, a participação de quem ficou assistindo, ouvindo a gente até agora, agradecer a Samantha, agradecer ao Dr. João, desejar boa Páscoa para todo mundo, né? Uma Páscoa de muita saúde, principalmente. E eu vou passar a palavra para o Luiz, para ele falar umas palavrinhas assim, finais para vocês. Boa tarde. Espera aí, Luiz, que está no mudo. Espera aí. Não estou conseguindo tirar você do mudo. Vê se você... Agora foi. Agora, oi. Bem, boa tarde a todos. Queria pedir inicialmente minhas desculpas. Infelizmente, eu não pude participar no início. A gente estava, na verdade, numa reunião com mais 35 líderes empresariais, numa reunião no Ministério virtual, logicamente, falando sobre a crise. E, infelizmente, foi marcado no mesmo horário. Mas eu fiquei com um fone lá e um fone aqui. E, na medida do possível, acompanhei, acho que foi bem rico, era exatamente aquilo que eu acho que muita gente esperava, a gente sair da discussão normal, porque hoje o que a gente percebe é que as dúvidas são muito comuns e muito simples, e os problemas são muito mais complexos, né? Eu tenho certeza que o João e a Samantha esclareceram muita coisa. Eu, pelo menos, que acompanhei, estava, na verdade, com algumas dúvidas e acho que foi boa a discussão. Queria comentar com vocês que eu acho que o Brasil continua aprendendo. E nunca eu acho que, na verdade, essas discussões foram tão pertinentes e tão apropriadas. Quando a gente acha que a gente tem um dia melhor na saúde, a gente anda 2 passos para trás no outro campo. Especificamente, eu vou ser muito franco, eu fiquei muito pessimista quando vi a última decisão do Lewandowski, quando eu vi a decisão do Alexandre de Moraes. Eu acho que o governo, às vezes, comete alguns equívocos, mas, na verdade, ele tem tentado acertar. O Ministério da Saúde, o próprio presidente da República, talvez não pelos meios mais apropriados, mas eu acho que são essas discussões que estão levando, na verdade, a sociedade a fazer, na verdade, um filtro disso tudo e percebendo que o grande ganho que a gente está tendo, se é que existe um ganho nessa situação, na verdade, na obtenção de conclusões e de soluções conjuntas. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que buscar, inclusive no cumprimento das obrigações. É fato, gente. Vai ter paralisação de empresa, vão ter empresas que não estão conseguindo vender. Eu soube hoje que, por exemplo, empresas siderúrgicas de Minas Gerais estão postergando por quase 60 dias pagamento. Isso tem um efeito na cadeia como um todo, isso vai desempregar. E eu acho, na verdade, que a pior solução, na verdade, tem sido aquelas decisões que olham um lado só, que só vem um setor, né? Que a coisa tem que ser muito mais conjunta, muito mais abrangente. Eu acho que é isso que a gente tem tentado nessas discussões fomentar, não só entre os palestrantes, mas sim entre, na verdade, os convidados. É provocar essa discussão. Uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu soube hoje, da nossa balança comercial, na verdade, em torno de 6 bilhões no primeiro trimestre, a mineração foi responsável por 5,2 bilhões. Ou seja, 80% da nossa balança comercial, dinheiro que vai ser utilizado para comprar máscara na China, respirador, uma série de coisas, está vindo da mineração. Então, é muito importante que a mineração não pare. E, principalmente, a mineração, até o momento, tem 0 de demissão.
independente de problemas, porque efetivamente ela descontinuou muita atividade dentro das próprias minas, ela está trabalhando com a essencialidade, mas é muito importante, na verdade, que a gente tenha o decreto abrangendo a mineração. Foi muito bom, eu acho que a FFA preparou um material no final de semana da essencialidade da mineração. Em sequência veio o IBRAM com um vídeo fantástico, com muito mais recursos, muito bem feito, que eu acho que a gente tem que registrar aqui, merece todos os nossos aplausos. Mas a gente tem que levar isso para a sociedade e a gente tem que levar isso para a discussão da sociedade. Finalizando, eu queria dizer que na próxima semana a gente pretende manter esse bate-papo sempre. Talvez a gente mude nas quintas-feiras ou talvez a gente mude o horário para poder permitir que, na verdade, se eu estiver nesse comitê de crise, eu possa participar aqui, porque eu quero estar participando. A gente quer falar exatamente sobre isso, da essencialidade da mineração. Eu acho que é um tema, na verdade, que é muito importante a gente discutir com profundidade. E vai ser muito importante ter a contribuição do público, na verdade, de vocês convidados. Tá? Queria mais uma vez agradecer ao João Rafael, agradecer a Samantha pela apresentação, pelo tempo conosco, agradecer a Ianê e todos vocês convidados, e desejar uma boa Páscoa, uma excelente Semana Santa para todos, né? E que a gente possa se encontrar aqui novamente na semana que vem com muita saúde. Obrigado, até logo a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Luiz, pelo convite. Obrigado, Samantha, pela parceria. Nê também. Uma boa tarde a todos também. Boa tarde, gente. Feliz Páscoa e fiquem seguros. Até semana que vem. Tchau, boa tarde.